Determine a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3 e pelo ponto Q, que é simétrico a P em relação à origem. Então, eu tenho que saber o que é simetria. Simetria, assim, ó, sempre em relação a alguma coisa. Então, se eu tenho um ponto que está aqui, ó, vamos pegar um ponto aqui, ó, um exemplo. Um ponto 2 e 1. Certo? Tá aqui, ó, ponto A. Simetria é estar à mesma distância, só que para o lado contrário. Vou fazer um aqui sem nada, ó. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui, ó, um ponto A aqui. Um ponto simétrico ao A em relação a essa reta que está aqui seria um ponto que está à mesma distância, só que para o lado contrário. Certo? Pelo lado oposto. Em relação a essa reta. Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui para vocês, vamos dizer assim, eu quero um ponto simétrico ao A em relação à reta do X aqui, ó. Então, ele vai estar à mesma distância, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Ele vai estar à mesma distância, só que para o lado de baixo aqui, ó, para o lado oposto do X. Dá para ver qual a coordenada seria dele daí? Para cima ele está uma unidade, para baixo ele seria -1, concorda? Esse seria um ponto simétrico, ó, um ponto A simétrico ao ponto A em relação ao eixo X, certo? Se fosse um ponto simétrico ao A em relação ao eixo Y, aonde ele estaria? Ele estaria à mesma distância, só que para o lado de cá do Y, ó. Ele estaria por aqui, ó, vou chamar de ponto B. Sacaram a ideia da simetria aí? Sim ou não? Isso é simetria. É mesma distância para o lado contrário, certo? Então, aqui só foi uma explicação sobre essa simetria. Por exemplo, né, se eu estivesse na aula agora, eu ia falar da minha orelha para vocês. A simetria da orelha. Quando que tem simetria? Os seres vivos, eles têm simetria bilateral, ó. A minha orelha direita, ó, quem conseguir ver a imagem, ó, a minha orelha direita está à mesma distância aqui, ó, desse eixo do meu nariz, né, o eixo longitudinal, que a minha orelha esquerda. Então, ó, a orelha direita é simétrica em relação à orelha esquerda, aliás, a orelha direita é simétrica à orelha esquerda em relação ao meu nariz, ao eixo do meu nariz aqui. Certo? Isso é simetria. Então, vários seres vivos têm simetria. Por exemplo, uma folha de árvore. Uma folha de árvore tem simetria. Então, se eu consigo desenhar tipo uma folha assim, por exemplo. Ela vai ter uma simetria nesse sentido. Não ficou nada boa a folha, né? Ela tem que ser igualzinha dos dois lados. Então, por exemplo, um carro. Né? Existe simetria nele? Depende do corte que você fizer. Mas vamos lá. Então, vamos agora analisar essa situação aqui. Ele quer um ponto que seja simétrico ao ponto Q em relação à origem. Então, acho que dá para a gente fazer. Imagina lá o ponto 2 e 3. Então, 1, 2. 2 no X, 3 no Y. Certo? Então, esse ponto está aqui, ó. Mais ou menos aqui. Um ponto simétrico ao P é o ponto Q. Em relação à origem, ou seja, essa que vai ser aqui, ó, a relação entre ele. Em relação à origem, ele vai estar à mesma distância que ele está da origem, só que para o lado contrário, para o lado de baixo aqui, ó. Então, ele tinha 3 para cima, ele vai ficar 3 para baixo. Então, ele vai ficar menos 3 aqui embaixo. Ele tinha 2 unidades para a direita, ele vai ficar com 2 unidades para a esquerda. Então, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Este bendito ponto Q, que ele está falando que é simétrico, é este ponto aqui, ó. Entendido? Se o ponto Q é 2 e 3, aliás, o ponto P é 2 e 3, o ponto Q vai ser -2 e -3.
Tendo isso, que era a parte talvez mais difícil, agora ficou moleza. Agora é só encontrar a equação dessa reta. E como é que eu faço para encontrar a equação dessa reta? Vou pôr o determinante 2 e 3, menos 2 menos 3, x e y, e vou repetir o 2 e 3 aqui. Essa parte da simetria, talvez, que é a parte de interpretação, fosse a parte mais complicada, né? Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, vai ficar menos 6, menos 2y, mais 3x. As negativas, aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar mais 6, mais 3x, menos 2y igual a 0. Fechando aqui, então, 3x com 3x, 6x, menos 2y com menos 2y, menos 4y, menos 6 com mais 6 dá 0. Então, ficamos com isso. Como os dois são números pares, dá para dividir por 2. Então, fica 3x menos 2y igual a 0. E foi para contar. Fechou? Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.